Será que esse Enem de 2023 foi o mais difícil ou o mais fácil? Vou passar para vocês a minha opinião que eu senti no Enem de 2023, principalmente se tratando de linguagens humanas e redação. Será que ela realmente foi mais difícil? Será que ela realmente foi a mais fácil? Tem opiniões aí diversificadas que eu tô vendo pelo YouTube, enfim, pela galera que faz o Enem, que são mentores e professores. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Sergipe e sou mentora de estudos já há 4 anos, com o nosso projeto Desvendando o Enem de mentorias, enfim, para auxiliar os alunos. Mas vamos lá ao que interessa. Pessoal, vou começar primeiro falando da redação. Quando eu abri o tema, eu já imaginava que poderia vir, como eu falei com vocês, um tema assim. E quando você vê o tema Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela mulher no Brasil. É um tema muito pertinente, que é super real na nossa sociedade hoje em dia, mas que ele é muito pouco falado no ambiente de mídias sociais, em novelas. A gente já estava vendo muito no Enem. Para quem fez Enem nos últimos anos, sempre tinha uma questão em linguagens, uma questão em humanas, falando do trabalho da mulher. Tinha muitas questões nessa prova, que essa prova foi muito social. Esse ano veio o peso bem mais, principalmente em questão de mulher, de gênero, de raça. Então caiu bastante esse ano. Tem até uma questão aqui, gente, de geografia, que é justamente falando sobre essa questão da mulher onde? No mercado de trabalho, diminuindo taxa de fecundidade. Então é porque as mulheres estão engravidando menos. Por quê? Porque elas têm que trabalhar para manter a casa. Só que o tema não é da mulher trabalhando na rua, é da mulher trabalhando em casa, o trabalho de cuidado. Então você tinha que entender bem sobre isso. Mas como eu falei, para mim o tema da redação ele foi muito pertinente, mas ele é pouco falado, então por isso que dá aquele choque no aluno de primeira. Mas quando ele fosse ler os textos motivadores, direcionaram muito bem. Talvez esse último aqui ficou meio assim por cima. Tanto que eu botei aqui, solução, porque você pode usar na conclusão, na parte de propostas de intervenção, que era que os países tinham que começar a repensar seus sistemas de atenção. Mas espera aí, que sistema de atenção? É um bolsa? Bolsa dona de casa? É o quê? Mas os textos motivadores, eles direcionavam bem. E eu falei isso para todos os meus alunos. Lê o tema, desesperou, vai para texto motivador. Ele vai direcionar os seus argumentos, ele vai direcionar o que você pode escrever. Depois vocês botem aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acharam do tema da redação e da prova como um todo também, que eu vou estar lendo. E também sondando mais o que vocês sentiram na hora da prova. A redação eu achei super tranquilo. Para quem dominava a estrutura e os eixos temáticos, muito tranquilo de escrever, e um tema muito, muito importante. Eu gostei muito, que falou sobre nós mulheres. Mas vamos agora para a prova de humanas. Vou falar dela antes, porque linguagens eu passo muito interpretativa, muito mais do que os últimos anos, principalmente a partir de 2017, que a gente sabe que a prova de humanas começou a vir um pouco mais conteudista, principalmente a prova de geografia física, e esse ano ela veio bem mais diferente. Teve essa questão aqui de geografia física, tiveram outras também, mas foi muito interpretativa e que cansa o aluno, que a gente já sabe também. Quem faz Enem, quem é mentor, sabe que o Enem está dificultando, não é só em conteúdo, é no cansaço da prova, é na resistência de prova. Então, humanas eu achei muita interpretação de texto, as questões de história, tinham muitas que não eram de história, sinceramente. Falava ali a Revolução Francesa, mas a questão não perguntava sobre a Revolução Francesa, era a interpretação do texto, do que a menina tinha, qual era a mudança social que a menina tinha passado para ela agora começar a agir de forma diferente lá, enfim. Então eu senti falta disso, das questões de geografia um pouco mais conteudistas, o que mudou um pouco com relação a esse ano. Outra coisa, apesar da prova ter sido muito interpretativa, a prova de humanas, ela foi menos cansativa também. As questões eram bem pequenas, a maioria era desse tamanho assim, o que foi muito bom, porque você conseguia descansar durante a prova de humanas. Geografia, como eu falei, não veio tão conteudista. História, eu achei que nesta prova deste ano ela veio mais difícil do que a de geografia, e era o contrário que acontecia nos anos, pelo menos nos últimos anos, justamente porque a geografia era essa prova mais conteudista, de saber o que é relevo, de saber o que é tipo de solo. Bioma, gente, não caiu, não caiu assim, bioma, mas não caiu como caía, tipo aquelas direitinhas, sabe? Cerrado, como é araucária, sabe? Filosofia e sociologia, eu achei que veio normal, como vinha também. Caiu. Filosofia, na verdade, eu até achei um pouco menos conteudista do que nos anos anteriores. Eu acho que o TRI dela não vai ser tão bom como era nos últimos anos, justamente por isso, porque é uma prova que veio talvez um pouco mais fácil. Eu já sondei aí uma média de acertos pelo gabarito extraoficial dos meus alunos e eles acertaram ali quase na mesma média, entre 30 e 40. Também fiquei nessa média, a Luana também. Então, humanas pra mim foi isso. Agora, linguagem, gente. Nossa, que sufoco eu passei em linguagens por causa do tempo. Eu fiquei sem ler com qualidade
umas 6 questões. E o fiscal ainda, gente, que ódio que eu passei com o fiscal da prova. Não sei se vocês também tiveram problemas com o fiscal do lugar de vocês. Eu já vi várias pessoas reclamando, enfim. Mas o meu tava, tipo, faltava meia hora. Ele veio na minha cadeira e falou, bora, começa a passar limpo, senão não vai dar tempo. Eu olhei assim pra cara dele, querido, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu não falei não, mas me deu vontade. Eu olhei assim pra cadeira, eu disse, viu, tá bom, tô tranquila. Aí ele, não, mas senão não vai dar tempo. Eu sei por experiência própria. Eu disse, tá bom, eu tô tranquila, tudo bem. Mas, gente, e aí, tipo assim, faltava 15 minutos. Eu tava lendo as últimas justamente 6 que faltavam. Tentando ler com mais calma, faltavam 15 minutos, então dava de boa. E ele, tipo, bora, 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 assim. Cara, você tá mais atrapalhando do que ajudando. Eu fico imaginando se eu fosse vestibulando. Imagina, já naquela pressão, naquele desespero, poder começar a chorar, ficar ansiosa. Enfim, mas vamos lá, linguagens. O que foi que eu achei? Apesar da prova ter vindo colorida, cadê, gente? Eu acho que ficou caro, não é possível, porque pouquíssimas questões de imagem, tanto em humanas quanto em linguagem. Só vieram 12 de 90 questões, apenas 12 questões de imagem. Justamente pela prova ser colorida, a gente tava pensando que, talvez venham mais imagens, né, para interpretar e tudo mais, mas não. Não foi isso que aconteceu. Uma prova cansativa, como sempre, nada de novo. Muita interpretação também de texto. Óbvio, uma prova de linguagens. Mas eu achei que também foi uma prova que, comparada aos anos anteriores, os textos, essa parte daqui, foi bem mais simples, foi menos denso. A densidade estava nas alternativas. Nossa, gente, teve questões que eu fiquei em dúvida, assim, entre várias. E ainda marquei a errada nessa desgraça. Teve uma que era da garganta lá. Meu Deus, fiquei super em dúvida. Então, da prova de linguagens, é isso. Muita interpretação, pouquíssimas imagens e cartaz. Bem cansativa, como já vinha sendo ultimamente. Para mim, a principal diferença foi essa. Os textos, eles estavam tranquilos de ler. Bem tranquilos. Mas as alternativas foi onde pesou. Elas estavam um pouco mais complexas. Você interpretar muito bem as alternativas para conseguir relacionar com o texto. Mas foi isso, gente. Da prova como um todo, se ela foi mais fácil ou mais difícil, depende da sua perspectiva, de como você sentiu essa prova. E vocês? Vocês acharam que o Enem de 2023, o primeiro dia, foi mais fácil ou foi mais difícil? Coloquem aqui nos comentários a opinião de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar. E com quem quer saber também mais uma opinião sobre como foi o Enem de 2023. E eu queria deixar um recado. Tome muito cuidado com as redes sociais nessa reta final, principalmente pós primeiro dia de prova. Tem muito sensacionalismo, tem muita gente querendo, sabe, utilizar o desespero de vocês para vender. Então tomem cuidado esses últimos dias agora para a prova. Lembrem que ainda tem o próximo domingo. Não desistam. Independente, nossa, eu acho que eu tangenciei o tema, não sei o quê. Já foi, você já escreveu sua redação, você já passou seu gabarito a limpo. Já tá lá, já foi. Você ainda tem 90 questões no próximo domingo para talvez recuperar uma redação que você não escreveu tão bem. E vocês sabem que o segundo dia dá muito mais ponto do que o primeiro, exceto a parte da redação. Então, não desistam agora. Não tá na hora de jogar a peteca pra cima, não. Para de ficar remoendo o que aconteceu hoje, pelo menos agora eu tô gravando esse vídeo. É segunda-feira, são 1h da tarde, então ainda dá tempo de você fazer muita coisa até o próximo domingo. Certo, pessoal? Então é isso, ó. Um beijão e fiquem atentos que eu vou postar outros vídeos por aqui, as minhas notas com gabarito extraoficial, se vocês quiserem saber. Depois eu posso até ler a minha redação que eu fiz, para vocês terem uma noção de quais foram as minhas ideias. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.